Beleza, agora vamos para a aula que não é mamilos, mas é um assunto polêmico. Diferenças entre wa e ga. Isso aqui perturba estudantes de japonês. Se você não viu o último vídeo, está no card aqui em cima. Mas agora você vai lembrar do que eu tinha falado lá no começo do curso, que eu coloquei a fotinho lá do Mestre dos Magos e falei que você ia lembrar um dia do porquê eu ter falado para você guardar que a partícula wa tem a ideia de falando sobre, em relação a alguma coisa, porque vai te ajudar a entender as diferenças entre wa e ga. E por que isso confunde muitos estudantes? Porque realmente tem situações onde você pode usar as duas partículas, só que muda um pouquinho a nuance, e a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Vamos analisar algumas frases que mostram isso daqui. Primeiro, vamos pegar essas duas frases aqui, ó. Watashi wa Brazil人desu e watashi ga Brazil人desu. Tem uma pequena diferença aqui de nuance. A gente poderia usar as duas partículas, mas fica um pouquinho diferente. Lembra que o wa é em relação a... Então, eu sou brasileiro, watashi wa Brazil人desu, mas não que eu seja o único brasileiro. Se eu for usar ga aqui nesse caso, parece que eu estou sendo mais específico. Parece que eu estou falando que eu sou o brasileiro. Então, imagina ali um contexto em uma sala de aula, por exemplo. Você está fazendo intercâmbio e você é o único brasileiro ali naquela sala de aula. E sabem que tem só um brasileiro aí no meio. Pode ser que cheguem e perguntem, então, Dare ga Brazil人desu ka? Dare significa quem. Então, aqui eu estou perguntando quem é o brasileiro. Dare ga Brazil人desu ka? Quem que é o brasileiro? Você poderia responder, watashi ga Brazil人desu. Watashi ga, eu sou o brasileiro. Então, uma primeira diferença aí é que o ga, ele é mais específico. Você pode pensar nele como algo mais específico e o wa, ele pode ser um pouco mais aberto. A gente já vai entender um pouco mais sobre isso também. Nesse caso aqui, na verdade, né? Imagina que te perguntaram, fruits ga suki? Fruits ga suki? Então, fruits, posso usar para falar de frutas. Alguma coisa ga suki é de gostar de algo, né? A gente já tinha visto um pouco sobre isso também na aula de partícula ga. Então, fruits ga suki, você gosta de frutas? E eu coloquei aqui, né, duas possíveis respostas para essa situação. Então, uma primeira, você pode simplesmente falar suki, suki, gosto. Só que, se você responde uma fruta com a partícula wa, por exemplo, vamos supor que você respondeu banana wa suki. Como eu estou usando aqui a partícula wa, lembra? Ó, em relação a tal coisa. No caso aqui, em relação a banana, suki. Então é como se eu estivesse falando em português. Ah, banana eu gosto. Só que eu falando desse jeito, não parece que deixa uma informação no ar? Não parece que eu vou falar, ah, banana eu gosto, mas, sei lá, abacaxi eu não gosto muito, por exemplo. É diferente mesmo em português, a gente tem uma diferença de nuance falando desses dois jeitos aqui, ó. Eu gosto de banana. Ponto final. Agora, se eu falo, banana eu gosto, parece que eu vou falar alguma outra coisa depois. E em japonês seria a mesma coisa se eu mudasse aqui entre wa e ga. Então, banana wa suki. Parece que eu estou falando banana eu gosto. Se eu colocasse um ga aqui no lugar do wa, banana ga suki, eu simplesmente estaria afirmando, eu gosto de banana. É específico, coloquei ali um ponto final. Mas o wa, ele é mais aberto, ele deixa uma informação aí no ar. Em relação a banana, eu gosto, mas parece que eu vou falar alguma outra coisa. Parece que outras frutas não necessariamente eu goste delas. Então, você pode pensar nessa diferença também. O wa, ele pode deixar essa nuance de algo no ar, de uma informação a mais. Lembre dessa diferença em português também. Eu gosto de banana. Banana ga suki. Banana eu gosto. Banana wa suki. Então, pode ter essas diferenças. Isso é uma coisa que talvez você escutando agora, você fique, meu Deus, que loucura. Mas aos poucos você vai se acostumando com isso também e pegando melhor essa diferença de nuance. Outra coisa é que pode aparecer numa mesma frase tanto a partícula wa quanto a partícula ga. Nessa frase aqui, ó, これは私が買ったやつです.
Lembram de kore? Kore significa isto. Então, estou com alguma coisa na mão ali. Kore wa isso daqui. Watashi ga katta yatsu desu. O ga vai mostrar quem ou o que fez a ação. Watashi ga. Então, eu que fiz a ação. Vai ter alguma coisa aqui que eu fiz. Watashi ga katta. Katta é o passado de kau, comprar. E yatsu, eu posso me referir a uma coisa. Por exemplo, nesse caso aqui, katta yatsu, a coisa que eu comprei. Watashi ga katta yatsu desu. A coisa, o que eu comprei. Até tenho desse no final, deixando mais polido. Mas, olha só, na mesma frase a gente está com wa e com ga. Você pode lembrar do sentido de wa como em relação a. Então, em relação a isso daqui, kore wa watashi ga katta yatsu desu. E o ga está mostrando quem fez a ação, que foi watashi. Kore wa watashi ga katta yatsu desu. Outro exemplo, das duas sendo usadas aqui na mesma frase também. Kono keiki wa otou-san ga motte kita. Kono keiki, este bolo. Wa, o que tem em relação a este bolo? Otou-san ga motte kita. Partícula ga está indicando quem fez a ação. Nesse caso, motte kita significa trouxe. Quem que trouxe? Otou-san ga. Certo? O ga indica quem está fazendo a ação. E o wa indicando o tópico, ou nesse sentido de em relação a. Kono keiki wa otou-san ga motte kita. Este bolo meu pai trouxe. Então pode aparecer aí na mesma frase as duas sendo usadas juntas. E mais um exemplo só para você pegar essa ideia de que o ga ele intensifica, ele é mais específico sobre alguma coisa. Se alguém fala, por exemplo, ore ga saiko, parece que a pessoa está meio se achando, assim, se elevando. Ore significa eu, é um jeito masculino e informal de falar eu. E saiko pode ser algo demais, assim. Então, ore ga saiko é meio numa nuance de eu sou o cara, né? Eu sou o cara que é demais. Então, é mais forte do que falar ore wa saiko. Então, ore wa saiko poderia ter essa ideia de eu sou demais também, só que com ga fica ainda mais forte. É tipo, eu sou o cara, né? Eu sou o cara que é demais, como se tivesse essa diferença. Então, tem essas coisas aí entre wa e ga. Wa pode deixar alguma coisa no ar, naquela ideia de em relação a alguma coisa. O ga é mais específico, mais direto, pode intensificar alguma coisa, como nesse caso aqui. E o ga também pode indicar quem que faz a ação. E a gente viu aqui frases onde as duas partículas estão sendo usadas em conjunto. Kono keiki wa otou-san ga motte kita. Kore wa watashi ga katta yatsu desu. Beleza? Então, basicamente são essas diferenças, mas, como sempre, vá pegando aí através do contexto, vá se expondo bastante, vá revisando tudo aquilo que você já sabe. E não esqueça também, como sempre, de deixar o like e comentar. E a gente se vê no próximo vídeo.